Olá pessoal, sou Aparecida Rocha, enfermeira. Estamos hoje falando sobre o nosso livro, o livro que nós escrevemos, organizamos sobre a questão do AVC. Não dá pra dar isso não, Gaiato. Pelo amor de Deus. Lá naquele dia eu desci, você botou. Ativar o sino, eu preciso aprender isso, eu não sei nem o que é o sino, ainda nem vi esse sino. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Ative. Cadeira, covardia, na verdade. Agora, antes disso, eu quero que você... Esse negócio de... É só isso que gruda, que engorda. Não, eu vinha dentro do carro treinando. Tá gravando ainda? Não. Não briga comigo não, Léo. Senão eu vou te denunciar, viu? Olá pessoal, Aparecida Rocha, enfermeira, hoje de volta com vocês para a gente estar dando continuidade ao nosso tema AVC. E eu pergunto a vocês, se hoje surgisse um edital para contratação de profissionais para trabalhar com paciente de AVC agudo, vocês acham que teríamos profissionais qualificados, profissionais com algum curso, profissionais com experiências na atuação em relação ao paciente de AVC agudo? Então esse meu questionamento é exatamente para mostrar para vocês a importância do nosso tema hoje. O tema de hoje nós vamos apresentar para vocês um livro que surgiu dessa necessidade. Nós, ao longo de 10 anos trabalhando com AVC agudo, o que aconteceu? Nós percebemos que nós profissionais, tanto da enfermagem como da fisioterapia, da fono, da psicologia, da nutrição, nós não estamos preparados para trabalhar com pacientes na fase aguda do AVC. Porque, como nós já ouvimos em outros momentos e repetimos para vocês, durante toda a nossa história assim, de vida profissional, nós não ouvimos falar em tratamento para AVC. É uma doença tratada meramente assim, de forma conservadora, expectante. Se surgisse algum problema, nós íamos tratar do problema. Mas o AVC em si nós não tratávamos, né? Ao longo desses 10 anos trabalhando com esse tipo de paciente, nessa fase aguda da doença, na fase inicial do AVC, nós percebemos que era necessário escrever aquilo que nós, ao longo desse período, tanto profissionais fisioterapeutas como nós enfermeiros, os médicos, o que eles fazem nessa fase da doença AVC. Então assim, porque nós ainda não temos, na verdade, pós-graduação nessa área, nós não temos ainda cursos de qualificação nessa área, e isso é uma demanda que está surgindo. Então assim, hoje eu quero apresentar para vocês o que contém nesse livro. Experiências, compartilhamentos de experiências voltadas para o que nós podemos fazer na fase aguda do paciente com AVC, ok? Então o nosso livro é isso, diálogos sobre AVC, compartilhando saberes e práticas. Esse livro é o primeiro livro brasileiro que ele trata, dessa experiência dos profissionais, o que eles fazem, mas tudo baseado em estudos, né? Todo compartilhamento voltado para aquilo que a gente vem descobrindo que tem que ser feito nessa fase da doença. Então, além de histórico, fisiopatologia, epidemiologia, com todos os livros, nós vamos encontrar nesse livro muitos compartilhamentos de ideias, e aqui nós vamos iniciar com vocês falando um pouco da prevenção. Né? Em outro momento, nós tivemos um vídeo, né, nesse mesmo canal, nós falamos outro dia só sobre prevenção. Então, só para a gente ter noção, a prevenção do AVC lá é possível. Em outro momento, no livro, tanto vocês encontram como nesse outro vídeo, a gente fala desde a prevenção primária como a prevenção secundária, que também é algo novo para a questão do AVC. Ok? Então a gente vai estar conversando sobre esses assuntos, vamos estar partilhando. O livro é todo dialogado, como o título dele fala, nós questionamos e respondemos. A gente fala também sobre o atendimento pré-hospitalar, que também tem um outro momento nesse mesmo canal, onde nós falamos como identificar e o que fazer, tá? E aí a gente entra nesses detalhes no capítulo, né? Voltando, né? Aqui nós vamos entender que nessa fase
E nós vamos encontrar nesse livro também assuntos que você não encontra em outro livro. Então, como a gente vai fazer para identificar um paciente com a possibilidade de tratamento que a gente já viu na aula anterior, na trombectomia, por exemplo. Como é que eu sei se o paciente é candidato a fazer uma trombectomia ou não? A gente aplica essa escala de avaliação FSGD. Aqui no Ceará nós aplicamos um protocolo de atendimento onde está inclusa essa escala de avaliação, tá? No vídeo anterior vocês podem certificar sobre isso, tá? Aqui nós vamos, em outro momento, nós vamos ver sobre ATC no AVC, o que a tomografia do AVC ela diz para o profissional. Já falamos em outro momento sobre quando eu vou utilizar o score ABCD12, todo aquele paciente com AIT, né? Então, assim, este livro, ele vem ensinar a nós profissionais que o paciente na fase aguda tem muito a ser feito. Se nós não tivermos esse conhecimento, infelizmente, esse paciente perde a oportunidade. Esse capítulo aqui, ele vai falar exatamente de o que é feito no hospital de referência de AVC, como é feito na emergência deste hospital. Para vocês terem uma ideia, na própria emergência do hospital, esse paciente é acompanhado por enfermeiros, neurologistas. Na própria emergência, o enfermeiro faz o tratamento que nós estamos propondo a fazer aqui, no caso, a trombólise, né? E ali já identifica se esse paciente vai para a trombólise ou vai para a trombectomia. E aí a gente foi percebendo as necessidades, à medida que a gente foi treinando, foi estudando, a gente foi percebendo que muitos profissionais questionavam. Que negócio, que história é essa da TC do AVCI, ela é diferente, ela não tem alteração? Pegamos um profissional médico, neurologista, escreveu sobre esse capítulo para orientar, para explicar por que a ATC no paciente de AVC isquêmico ela é diferente. Ok. E aí, gente, o outro capítulo, outro neurologista fala sobre a trombólise. Outro capítulo seguinte, a enfermagem diz qual é a atuação dela, o que ela faz antes, durante e após a trombólise, tá? Lá em cima nós vamos ver, tá certo? Após essa trombólise, que cuidados mais especiais podem ser aplicados nesse paciente? Outra coisa, um estudo que surgiu há pouco tempo, né? Um estudo que foi lançado há pouco tempo, que muda aquela janela que nós falamos em outro momento, a janela de 4 horas e meia. Há outros pacientes com vantagens em se tratar até 9 horas, ou seja, tem outro estudo que ele diz que se alguns pacientes fazendo acompanhamento por imagem do tecido que está perfundido, que não está perfundido, é possível tratar muitos dos pacientes até 9 horas, maravilha aí, que a gente só tinha... Quando eu comecei, há 10 anos atrás, a tratar AVC aqui no Ceará, a gente fazia trombólise só até 3 horas. Então hoje a gente está vendo que aumentou para 4 horas e meia, hoje nós vemos novos estudos mostrando a possibilidade de tratar até 9 horas, isso pode até mudar daqui a um tempo. E aí, a gente vai acompanhando essa evolução do tratamento, ok, gente? Isso é interessante demais. E aqui nós temos um outro caso. Aquele paciente que perde a janela terapêutica, que é um paciente que eu sempre comento com vocês, em cada vídeo que eu faço, eu tenho uma preocupação grande com aquele paciente que, infelizmente, a família não sabe, o primeiro atendimento não foi bem feito. Então, assim, esse paciente que perde a oportunidade de tratar no hospital de referência, o paciente não teve a chance de abrir a artéria com o medicamento. Esse paciente ele tem muita chance de ser tratado no serviço de referência e outro serviço, contanto que que a equipe seja treinada e adote os cuidados que a gente pode fazer, que a gente chama de neuroproteção. E a equipe multi atuando nesse momento, a gente vê resultados maravilhosos. Inclusive, tem estudos que dizem que pacientes tratados com a equipe multidisciplinar, treinada nessa fase aguda do AVC, o resultado dessa reperfusão, o resultado das disfunções são tão iguais praticamente ao paciente que fez a trombólise. E aqui a gente fala também, outro capítulo, onde a gente pediu um neurologista para escrever sobre o tratamento endovascular, como eu disse para vocês, está evoluindo. Hoje a AVC, além de fazer a trombólise, ele pode fazer o tratamento endovascular, que a gente hoje vê aqui no Ceará, a trombectomia, agudos, e mais
um simples estado do Brasil fazendo trombectomia em hospitais públicos, né? Ou seja, onde uma pastilha cerebral, quem ouviu falar isso antigamente, há um tempo atrás? Hoje nós estamos fazendo, né? Então a gente também tem aquele paciente de AVC isquêmico que ele complica, que é aquele AVC isquêmico extenso, onde tem um grande edema, onde há um aumento de compressão intracraniana, de pressão intracraniana. E esse paciente precisa fazer uma descompressão, né? Desse crânio. Então, assim, nesse paciente que faz a hemicraniectomia descompressiva, nós também conseguimos um neurocirurgião para escrever sobre esse capítulo. Então, para você que tem a dúvida sobre esse assunto, esse livro, ele dá respostas rápidas sobre esses temas que são muito comuns, essas dúvidas que são comuns em nosso meio. E aí a gente ainda tem um capítulo falando dos diagnósticos diferencial de cada uma desses AVCs, o AVC isquêmico, o AVC hemorrágico, o AIT, o que é que há de diferença entre eles, tá, gente? E ainda temos um capítulo, não sei se vocês já ouviram falar, que tem que atender o paciente que tinha tudo para ser AVC e não era AVC. O outro era AVC, mas não parecia nada, só depois que fez tomografia e tudo, foi que identificaram que era um AVC. Então a gente pegou também neurologista para escrever o capítulo Mimetizadores e Camaleões do AVC. Maravilhoso, gente, só lendo, para vocês verem como é apaixonante esse tema, né? E outro capítulo onde eu e outra colega fizemos escala de avaliação neurológica, onde nós estudamos escala por escala, o que nós encontramos, o que quer dizer cada um daqueles resultados. Então, está detalhadíssimo esse capítulo também para a enfermagem de uma maneira especial. O capítulo que a gente também pediu a um cardiologista PhD em arritmologia, escrever sobre a fibrilação atrial, que é a principal causa de AVC de origem cardíaca. Então, ele fala também de maneira super descontraída sobre esse tema, para a gente estar acompanhando, para a gente entender. Um paciente que tem fibrilação atrial, um paciente que tem uma arritmia cardíaca, que ele é acompanhado, que ele faz uso de anticoagulante, gente, esse paciente não vai desenvolver um AVC, ele não vai desenvolver um infarto. Então, é necessário nós, profissionais da saúde, conhecermos, termos esse tipo de conhecimento, para a gente estar prevenindo essas situações, tá, gente? Então, assim, e aí a gente complementou o livro com resgate aeromédico, que a gente já faz, a gente complementou o livro com a parte da fono, da fisioterapia, né? A gente foi pedindo aos colegas fisioterapeuta para escrever o que ele faz nessa fase, que ele foi descobrindo que um tipo de atendimento não é aquele atendimento que você pensava antes, fisioterapia respiratória, isso ou aquilo, mas esse paciente vai fazer uma fisioterapia neurofuncional para que ele saia ali sem nenhuma espasticidade, com as disfunções bem reduzidas, né? Então, gente, e aí a fono da mesma forma age na fase aguda desse paciente, na fase hiperaguda, já ajuda na disfagia, já ajuda na comunicação desse paciente. A segurança que a enfermagem toma todos aqueles cuidados junto com toda a equipe de prevenir complicações desse paciente, toda espécie de prevenção, desde a depulação precoce, a prevenção de broncoaspiração. E aí outra colega escreveu um capítulo bacana demais sobre a rede informal de acompanhamento desse paciente, que é o que acontece com ele na casa dele, quem é que vai cuidar, quem é essa rede informal que acompanha o paciente pós-AVC. E aí, por último, a gente escreveu um capítulo que era a pedido de muitos alunos meus, que eu falei que sou professora de terapia intensiva, os alunos pediam muito que eu escrevesse um capítulo de dicas, e eu escrevi um capítulo só de dicas de enfermagem, né, o nome do capítulo é esse, o título, Compartilhando Saberes e Práticas do Cuidado de Enfermagem, Intervenções em Situações Específicas do Paciente Crítico. Então, tudo aquilo que a gente não vê normalmente no nosso livro, é o eletro de 17 derivações, é quando em que cuidados eu vou ter diante de um paciente na questão da prevenção de broncoaspiração. E aí, tudo que vem a ver com o paciente grave, crítico, a gente escreveu aquelas dicas que a gente não encontra muito nos livros. A gente, no dia a dia, a gente faz, e aí, com a evidência, vão se provando que aquilo ali são cuidados interessantes. Agradeço a vocês, mas não esqueçam de adquirir o livro Diálogos sobre AVC, Compartilhando Saberes e Práticas. Se vocês hoje quiserem adquirir pelo site www.proativo.co,
barra livro. Ok? Muito obrigada.